largada da corrida de São Silvestre? Nenhuma coisa nem outra. São imagens que chocaram o mundo, galera. São dezenas, centenas, milhares de marroquinos invadindo o território espanhol em busca de um emprego. O que está acontecendo realmente por trás dessa cena? É uma crise humanitária sem precedentes? Foi uma ação orquestrada? When you look at what happened to Spain, they don't know what to do. And it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. Você vai entender que o assunto é muito mais complexo do que um bando de gente desesperada correndo. Não é isso não, ok? Tem tudo a ver com o estado do mundo atual e interesses muito sombrios. Vamos lá. Fala pessoal, como é que tá? Peter aqui. E galera, é o seguinte, ó, em só 24 horas, ali, basicamente 60 mil marroquinos invadiram o território de Ceuta na costa da África. As autoridades locais passaram a falar em colapso, pediram ao governo espanhol que declarasse emergência nacional. Entraram por tudo quanto é lado, né? Tipo, nadando, em boias improvisadas, pulando cerca com arame farpado. Tava vindo tudo quanto é lado. Parecia muito uma invasão em larga escala, tipo, parecia que estavam invadindo mesmo. A maioria desses imigrantes ilegais era de homens jovens ali, entre 18 e 30 anos. Mas também tinham famílias no meio, mulheres, crianças. A escala dessa invasão maciça sobrecarregou completamente a infraestrutura da região. As autoridades de Ceuta não tinham muita coisa para fazer, vai fazer o que com isso, né? Segundo os números da Prefeitura Territorial, o serviço de alojamento para refugiados passaram a operar com 600% acima da capacidade normal. Nem tinha chegado na capacidade, né? Aí quando chegou essa galera, 600% acima. Veja bem, galera, veja bem. Ceuta sempre foi um ponto de migração, sabe? Só que o volume absurdo foi algo que ninguém estava esperando. Eu quero dizer que Ceuta sempre foi algo procurado pelos imigrantes, mas não dessa forma. A região sempre foi um barril de pólvora e esse barril explodiu no último dia de julho. Juan Jesus Vivas, que é tipo o prefeito-presidente de Ceuta, pediu ajuda para o governo central de Madrid. Ele pediu para que a Espanha declarasse estado de emergência em Ceuta e enviasse tropas armadas para conter essa situação. Tipo, foi desse nível, estado de emergência. Mas, ok, o que provocou tudo isso? Bom, nesse exato momento, todos nós, a gente está vivendo uma espécie de crise de refugiados. As fronteiras estão mais fluidas, as distâncias estão menores, mas a desigualdade social está muito maior. As pessoas estão saindo, né, dos seus países em busca de oportunidades melhores em países mais ricos. É simples assim. No caso de Ceuta, indo além do panorama global, o resto é bem mais complexo. Agora, sabe outra coisa que preocupa pra caramba? Os golpes. É bizarro como eles evoluíram, foram pra outro patamar, igual as migrações. Porque antigamente era um link estranho, um e-mail cheio de erro ortográfico, mas hoje o golpe não chega mais com cara de golpe. Ele é link de promoção, uma loja falsa, Wi-Fi público grátis, que você tá lá clicando pra entrar no Wi-Fi. E quando você vê, cara, você já clicou. Eu, cara, sou meio paranoico. Eu fico com medo de tudo porque eu sei como é que funciona hoje em dia esses golpes, né? Por isso que eu comecei a usar NordVPN. Comecei não, já uso NordVPN há muito tempo. Ela não é só VPN, é um aplicativo de segurança com antivírus de última geração integrado. Tem produto de cartão roubado 4 meses e dias. O link eu deixei na descrição. Marítima que aconteceu entre os séculos XV e XVI. Você estudou isso na escola, você não tá lembrando só agora, né? Foi justamente essa grande expansão marítima de Portugal e Espanha que fez com que os colonizadores chegassem na América e também no Brasil. Só que antes dos caras chegarem muito longe, eles chegaram primeiro onde era mais pertinho, a costa da África. Foi o caso de outro território ali do lado, chamado de Melilla, que foi dominado em 1497. No caso de Ceuta, a região fica só 26 quilômetros da costa da Espanha, e Ceuta tá na mão dos espanhóis desde 1668. E não assinei nenhum tratado, eu só sei isso, ok? Os espanhóis chegaram lá, colonizaram, ok? Povoaram e foram ficando por ali. Os países americanos conseguiram independência, Brasil conseguiu independência, Marrocos conseguiu independência. Mas Ceuta e Melilla continuaram ali como território espanhol. Para esse imigrante, cara... Com todo respeito, a Espanha invadiu tanto lugar que agora tem que tomar no cu também, mano. Foda-se. Como se fosse, tipo, entrar na Espanha. É uma ilusão. Fisicamente, eles continuam na África. Legalmente, eles teriam muita dificuldade para serem aceitos como espanhóis, né? Muito menos como europeus, percebe? Não é porque eles estão entrando ali em Ceuta que eles vão ser aceitos como espanhóis ou como europeus. Não é tão simples assim. Além disso, pensa, como que um território minúsculo como Ceuta poderia absorver uma mão de obra repentina, né? De 60 mil pessoas? Não tinha como. Ceuta tem 84 mil habitantes oficiais. Cara, foi basicamente como se a população quase dobrasse, literalmente, da noite pro dia em só 24 horas. Não tem infraestrutura que aguente um negócio desse, seria impossível. Realmente o local explodiu. Ok, e aí a gente sai da geografia e a gente entra no campo da política. É nesse ponto que a coisa começa a ficar bem nebulosa. O fato é que tanto Ceuta quanto Melilla, né, olhando assim no mapa, fisicamente falando, ok, parecem pertencer ao Marrocos. O Marrocos ficou independente em 1956. Pediu esses territórios e o governo da Espanha negou. É nosso.
O governo da Espanha falou que é nosso, né? E ficou aquele climão, tipo, entre Marrocos e Espanha. Até hoje o governo marroquino, ó, tá com esse negócio atravessado na garganta. A posição oficial de Marrocos é que essas são terras ocupadas ilegalmente e acusa a Espanha de colonialismo. A Espanha se defende dizendo que Ceuta e Melilla fazem parte da Espanha há séculos e que as duas cidades têm o mesmo valor que qualquer outra cidade espanhola. A estimativa atual é que de 40% a 50% da população de Ceuta seja de muçulmanos de origem marroquina. Então, sim, tá tudo realmente muito dividido ali. Agora vamos lá, volta para 2020. O que aconteceu em 2020, Pedro? Os chamados Acordos de Abraão. O que foi isso? Os Acordos de Abraão foram uma tentativa diplomática de normalizar as relações entre o Estado de Israel e as nações muçulmanas. Esse tratado foi assinado em Washington durante o primeiro governo do Donald Trump com apoio da ONU. E quem estava nesse acordo? O Marrocos. O Marrocos concordou em apoiar o governo de Israel em troca de reconhecimento territorial sobre a região conhecida como Saara Ocidental. Como assim? O que é isso, Pedro? O Saara Ocidental é outro resquício de colonialismo, né? Um pouquinho de colonialismo ali, né? É uma ampla faixa territorial que deveria fazer parte do Marrocos, mas está atualmente sob a administração de quem? Da Espanha. Segundo a ONU, o Saara Ocidental é de ninguém. Não pode ter autonomia e vai ficar trocando de administração de tempos em tempos. É complicado, né? Israel e Estados Unidos concordaram em apoiar o Marrocos na ideia de assimilar o Saara Ocidental. Qual é a relação entre o Saara Ocidental e Ceuta? Pelo menos 3. 2 você já conhece. A primeira relação é que os dois são territórios que são colados com o território marroquino e o Marrocos se acha no direito de anexar essas regiões. A segunda relação é que os dois são territórios que estão sendo administrados pela Espanha. Daí a gente pode extrapolar que existe um posicionamento pró-Marrocos e anti-Espanha por parte de Israel e Estados Unidos, no sentido, né, de territórios ocupados. Existe então um conflito de interesses, no que a gente lembra que a Espanha recentemente criticou duramente o governo de Israel em relação à ocupação da faixa de Gaza, e essa mesma Espanha não quis apoiar os ataques americanos ao Irã. Então dá para enxergar tranquilamente dois lados nessas crises, né? Então a gente tem um terceiro fator, que ainda não tinha sido mencionado, a Algéria. A Algéria é outro país da África que também está de olho no Saara Ocidental. A Algéria e Marrocos são rivais, ao ponto dos dois países romperem relações diplomáticas justamente por conta dos acordos de Abraão. Eu avisei, cara, que o negócio era complexo, vai ficando cada vez mais. E onde que a Algéria entra nisso tudo, Peter? No dia 20 de julho, né? Ou seja, 10 dias antes da invasão de imigrantes, o primeiro-ministro da Espanha estava visitando a Algéria. Vamos lá, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez visitou a capital da Algéria e teve um encontro bastante longo com a cúpula governamental, incluindo o próprio presidente da Algéria. Vocês vão entender onde eu vou chegar, ok? Oficialmente, a visita foi para discutir parcerias energéticas, mas evidentemente o encontro repercutiu muito mal junto ao Marrocos. Mas muito mal mesmo, Pedro? Digamos que o caldo entornou. Múltiplas fontes indicam que o governo marroquino teria feito vista grossa, ou mesmo até incentivado, a invasão em massa de Ceuta em 31 de julho. Forças de segurança teriam se afastado de seus postos no dia e existe gente que garante que caminhões do governo marroquino foram utilizados para transportar imigrantes para a fronteira. Bom, essa informação dificilmente vai ser confirmada por alguém, até admitida pelo governo marroquino, então não vai ser eu que vou bater esse martelo aqui. Mas galera, 60 mil pessoas não se reúnem, sabe, no mesmo lugar em 24 horas, sem que as autoridades percebam. Galera, vamos abrir os olhos aqui, né? Antes dessa multidão invadir Ceuta, essa multidão se juntou no Marrocos. Tem que fazer um mutirão para ir junto, concorda? Oficialmente, o governo nega as acusações e garante que mantém vigilância das fronteiras para impedir esse tipo de coisa. Todo mundo que viu essa vigilância falhou. E falhou muito, né? Todo mundo que estava de vigia ali, pô, falhou demais. Porque o Marrocos está falando, não, pode deixar, nós aqui está sempre de olho aqui na fronteira. Não parecia que estava, né? Agora, se o governo marroquino permitiu de forma direta, até indireta, esse incidente, a gente pode estar assistindo um novo tipo de arma política. Seria o quê? Seria utilizar a massa de pessoas desesperadas por oportunidade como uma forma de agredir ou até de pressionar uma nação vizinha. Se a moda pega, porra, vai ficar feio. E mais uma vez, cara, é o povo, né? É o necessitado. É o desvalido que funciona como bucha de canhão num cabo de guerra diplomático. Se os caras estão querendo uma nova arma, vamos ao povo, né? Bota o povo lá. Deixa o povo se virar. Se tiver que levar tiro, vai ser eles que vão levar tiro. Percebe? A internet correu para indicar também a possibilidade do envolvimento de Israel e Estados Unidos nessa manobra. Pode ser isso? Essa é outra informação que dificilmente vai ser confirmada. Não é possível ser confirmado assim. Bom, pelo menos não tão fácil, né? Os analistas militares apontam que a monarquia do Marrocos tem um papel estratégico nessa região. O Marrocos é uma trava para a expansão do radicalismo islâmico e da influência iraniana no norte da África. Por outro lado, a Algéria é vista como uma nação problemática e até mesmo perigosa para os interesses dos Estados Unidos. E aí a gente tem Trump e o governo espanhol batendo de frente em vários assuntos. Então seria possível especular que o governo americano também pode ter sido conivente ou até mesmo provocador do incidente. Galera, a gente jamais vai saber com certeza. Quando se fala de geopolítica, cara, é um jogo de poder
em que um sempre tenta passar a perna no outro, em que o inimigo do meu inimigo vira o meu aliado, e por aí vai, esse tipo de coisa. Enquanto a gente tenta entender o que realmente aconteceu, a poeira já vai abaixando. No dia seguinte da invasão, 53 mil marroquinos que tinham entrado em Ceuta aceitaram voltar para Marrocos de forma pacífica, né? Pacífica, escoltados, né? Escoltado pela polícia, pelo exército. Aconteceu um acordo entre o governo espanhol e o governo marroquino para devolver essas pessoas aos seus lugares de origem. Os termos exatos do acordo a gente não sabe o que foi escrito nesse acordo aí. Se era uma manobra de Marrocos, o recado foi dado e a Espanha, não tem jeito, cara, calçou as sandálias da humildade aí. Se era uma tentativa desesperada por novas oportunidades, a ficha dessa galera pode ter caído. Ceuta não é fisicamente nem espanhola, nem europeia, e não tinha, cara, a menor condição da cidade absorver esse tanto de imigrante. Então agora, essa galera sabe e vão espalhar pra galera de lá. Na cúpula do poder, algum tipo de troca foi realizado. Tipo, para a população mais humilde, foi um curtíssimo momento de esperança. E agora tudo volta a ser como era antes. Agora, na minha opinião, ok? Na minha opinião, galera, é literalmente impossível 60 mil pessoas invadirem outro país ao mesmo tempo, por acaso. Isso aí foi claramente orquestrado, na minha opinião, ok? E mostra pra gente como o mundo é muito mais obscuro do que a gente imagina. Cara, se os caras têm o poder de mandar ondas massivas de imigrantes para destabilizar outros países, explica bastante do que vem acontecendo no mundo ultimamente. Você sabe do que eu tô falando, né? E meu último conselho de hoje, privacidade em primeiro lugar. Não esquece de adicionar proteção extra nos seus dispositivos com a NordVPN. Além de proteger seus dados, ela vem com o melhor antivírus que existe. Pior que agora vai ser todo imigrante expulso pra casa. Dias e 4 meses a mais na assinatura. O link tá aqui, mas você vai conseguir isso por esse link aqui. E aí, qual que é a tua opinião sobre tudo isso?